Lula, caso Lula não faça uma boa gestão. Lira está lá do lado, dizendo que é aliado, assim como Cunha um dia disse que era aliado do PT e deu no que deu para Dilma, né? Vamos lá, muita gente aqui reclama que a pressão popular não vale. Olha só, o governo Lula fez uma hipocrisia sem tamanho. Culpou muito o governo Bolsonaro por causa dos sigilos e na primeira chance, no primeiro mês que teve, colocou o sigilo na lista dos convidados. Isso foi alvo de ação, inclusive na PGR, e a Secretaria SECOM teve que demonstrar a lista de convidados. E aqui, essa matéria é da Veja. Governo volta atrás e divulga a lista de convidados do coquetel da posse de Lula. Uma semana depois de negar um pedido da coluna Veja para conceder acesso à lista de convidados para o coquetel da posse do presidente Luiz Inácio, realizado no dia 1º de janeiro, o Palácio Itamaraty, em Brasília, e o Ministério das Relações Exteriores voltou atrás e divulgou na terça-feira, dia 31, ontem, o nome de cerca de 3.500 pessoas que foram chamadas para a posse. Pois é, sabe esse festão de 3.500 pessoas, da turminha, da patotinha? Deixa eu te contar um segredo, mas você não conta para ninguém, tá? Quem pagou foi você e eu, tá? Infelizmente, nós fomos quem bancou essa festa toda, essa festança toda. Mas a gente não podia saber nem quem foram os nossos convidados. Uma verdadeira vergonha. Mas isso aqui eu quero mostrar para você que a pressão popular vale sim. E a pressão popular tem que ser exercida da mesma forma que eles fizeram contra a gestão Bolsonaro. A democracia é isso, agora tem que ser feita contra Lula. Entenda uma coisa, sem oposição, um governo se torna tirano. Vou repetir, e se você quiser até anota essa frase. Sem oposição, um governo se torna tirano. Então a galera aí do L que está passando o pano, saiba de uma coisa. Se você não começar a fazer oposição e questionar, vocês vão ter um governo tirano que já começa mostrando as suas garrinhas logo no começo do mandato, tá? E prestem atenção. Até aquela galera que brigou muito, Bolsonaro era a pior coisa da história, já está começando a não conseguir mais passar pano para Lula. Tem um portal aqui da internet, um advogado de esquerda, já até teceu algumas palavras contra mim, tá? E hoje ele já fez uma crítica falando, mas peraí, Lula mandou o exército para cuidar dos Yanomamis, não eram eles que falavam que o exército era omisso? Ou seja, já fez uma crítica, né? Também Eduardo Moreira, que batia muito, já fez uma crítica em cima do Juscelino Filho, que foi o ministro que asfaltou a sua própria estrada, a sua própria fazenda, asfaltou a estrada da fazenda com verba do fundão, mentiu sobre algumas questões eleitorais ali, então tudo isso foi noticiado com muita veemência pela mídia, e a gente vê que Lula não vai conseguir segurar a pecha de bom moço que ele tanto falou que tinha durante a eleição, agora, né? Lembra de uma coisa, antes da eleição, Lula era um, depois da eleição, Lula era outro, e mesmo quem fez o L já não consegue mais disfarçar isso aí, tá? Olha só, Brasil de Fato traz essa matéria. O STF autorizou que a Polícia Federal interrogue o Valdemar da Costa Neto, e porque o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista, digamos assim, um tanto quanto polêmica. Ele falou que tinha minutas golpistas na casa de todo mundo, então a própria Polícia Federal fez o pedido para o STF para interrogá-lo, e Valdemar da Costa Neto com certeza será chamado para prestar depoimento na Polícia Federal. Também tem uma notícia aqui nessa mesma, do Brasil de Fato, que fala que a Força Nacional vai continuar nas terras indígenas lá. Lembrando também que Lula também já mandou o exército para lá, para a terra Yanomami, tá? Lá para as terras Yanomamis, porque para prestar assistência, né? E também como uma sinalização, um apaziguamento, né? Melhor dizendo, com Lula para os militares, uma vez que agora o comando está alinhado com Lula já no governo. Vamos lá, pessoal.